Amigos, que Deus continue conosco em nossa vida cada dia mais e possamos sentir a presença dEle. Eu escolhi como um personagem predileto da minha parte a um nome que talvez pouco é pregado nas igrejas ou comentado entre pastores: Urias. Urias, ele era um hitita. O seu nome é o tetragrama Iavé, que significa Iavé na língua hebraica, e que quer dizer Deus é minha luz. Já pensou que Urias, sendo um hitita, não um judeu, não um filho de Abraão, e com esse nome, Urias, que quer dizer Iavé, no tetragrama hebraico, e que significa Deus é minha luz? Quem foram os hititas? Que deuses eles adoravam? Bom, eles adoravam a Zeus, que significava Deus dos homens, Poseidon, que era o Deus dos navegantes, e Hades, Deus dos mortos. Os hititas se consideravam imortais. Os hititas eram conhecidos como o Império dos Mil Deuses, ou de Mil Deuses. Muito difícil um hitita seguir a um Deus, a um só Deus. Mas eu entendo que Urias conheceu a Davi quando Davi tinha aqueles bandos, né? E que chegou a 600 homens e ajudava Davi nas guerras, e ele observava Davi, e ele ficou impressionado com o caráter de Davi, com a forma como Davi lidava com os seus liderados. O mais interessante é que Urias, ele estava ali no meio daquele povo que Davi começou a organizar a questão das posses, né? Ao guerrear, então, os despojos era assim: metade era para o líder do bando, e a outra metade ele era dividido entre os soldados, os participantes do bando. Só que Davi mudou essa história, e Urias começou a observar isso. E é interessante que Davi começou: não, agora não é metade para mim, todo o despojo vai ser dividido por igual. Ok? Tudo isso foi crescendo a admiração de Urias por Davi. A admiração de Urias para com Davi. Foi admirando cada vez mais, ele foi conhecendo melhor esse homem, e provavelmente foi através de Davi que ele começou a ouvir falar desse Deus único, Jeová. Um só Deus. Provavelmente Urias olhava para trás, olhava para os seus deuses e ficava perguntando como um homem que tinha um Deus só podia livrá-lo das guerras. Foi se impressionando com esse Deus, e Deus foi ganhando o coração de Urias. E a admiração de Urias por Davi foi crescendo cada vez mais. Um homem leal a Davi. E o mais interessante é que, sendo ele o hitita, considerando-se imortal, não é? Ou alguém que adorava 1000 deuses, era algo de se impressionar. O tempo foi passando e Davi tornou-se rei de Israel. E o mais interessante é que lá em 2 Samuel, capítulo 23, capítulo 23, no versículo 39, diz assim: Urias, Eteu,
37 por todos. Sabe do que se trata isto aqui? Era uma lista de nomes dos mais valentes de Davi. Urias estava entre os 37 mais valentes de Davi. E o que aconteceu então nessa história? Davi era um guerreiro, era conhecido por sua forma de liderar de forma prática, estava à frente dos soldados, era um vitorioso e levava o exército à vitória porque ele tinha Deus em sua vida. Mas um dia, diz o relato bíblico que Davi, ele não foi à guerra, ele ficou em casa. E andando por cima do seu palácio de verão, ele viu uma mulher muito bonita. No versículo 3 do capítulo 11 de 2 Samuel, diz assim: E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Urias era conhecido, porque todos sabiam que ele não era israelita, ele era um hitita, era diferente. E então, Davi, mesmo sabendo que era mulher de Urias, um homem estrangeiro, que veio para o seu bando, mesmo assim, Davi mandou buscar aquela mulher. Tendo relações com ela, ela o fez saber que ela estava grávida. Aí no versículo 6 diz assim: Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias, no versículo 7, pois Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo e como ia a guerra. Senhores, Urias não era homem de levar recados. Urias não era mensageiro. Urias era um guerreiro. E Davi o estava tratando como um mensageiro. Como ficava Joabe? Como estava o povo? Como ia a guerra? Depois disse Davi a Urias: Desce a tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguarias, presentes do rei a Urias. No versículo 9, porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, no versículo 10, Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Jamais Davi deveria ter feito esta pergunta a Urias. Isso demonstrava que Davi não tinha acompanhado a conversão deste homem, deste guerreiro. Ele não entendeu que Davi, aliás, que Urias o admirava. Foi a pior pergunta que Davi fez em toda a sua vida, porque a resposta que ele recebeu foi dura para ele. Olha o que está escrito no versículo 11. E disse Urias a Davi: A arca, Israel e Judá ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: Fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos do Senhor, do seu senhor. Porém, não desceu à sua casa. Davi não entendia o que era Urias. Que homem era esse? Que soldado era esse? Urias não desceu à sua casa. Sabem, dizem que os bêbados perdem a razão. Mesmo bêbado, Urias ficou ali no palácio. No versículo 14,
E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Que ordem! E por que Davi entregou o bilhete na mão de Urias? Porque Davi tinha certeza que Urias era leal a ele. E agora então Urias entrega esse bilhete na mão de Joabe. Joabe leu, olha para a cara de Urias, lê de novo, olha para a cara de Urias. É como se ele perguntasse: você está louco? Você não leu a mensagem? Você não leu a mensagem que está escrito no bilhete? E Urias, ali na frente de Joabe, entregou o bilhete. Joabe leu o bilhete. Joabe estudou a situação, ele observou o lugar onde tinha os guerreiros mais fortes, e então iniciou-se a peleja, e Urias estava ali na batalha. E Urias, naquele momento, quando ele começou a batalha, e ele viu que a batalha estava renhida, estava terrível, ele continuou brandindo a sua espada e matando pessoas. Mas de repente ele percebe que os seus companheiros se afastam dele, abandonam ele. Naquele momento Urias sentiu que ele estava sozinho. Mas Urias estava em nome do Senhor. Ele tinha agora o Deus que ele amava, que ele servia, que ele adorava. E ele continuou batalhando. E até que enfim, morrendo soldados à sua frente, vendo que os inimigos se aglutinaram, amontoaram por sobre ele, mesmo assim ele seguiu em frente e por fim morreu. Caiu morto. Urias é um homem que eu admiro. É um dos meus prediletos na Bíblia. É impressionante como este homem não desistiu da guerra, da batalha, mesmo sentindo que estava sendo traído, mesmo sentindo que estava sendo abandonado, mas ele tinha o Deus dos exércitos. Ele não era mais um homem de 1000 deuses, ele não era mais um imortal, ele não era mais um homem que servia a Zeus, a Poseidon, a Hades, ele servia ao Deus eterno. E você? Está disposto a servir a este Deus eterno? Me perdoem pelo tempo, mas eu precisava dar esta mensagem completa. Urias, um hitita convertido ao israelismo, adorava agora somente um Deus, mas morreu na batalha. Mas morreu para viver, e viver eternamente. Vamos orar? Ó Deus eterno, obrigado por tudo, em especial porque Tu és o único Deus fiel e verdadeiro. Vem habitar em nosso coração, em nossa vida, Pai. Toma-nos em Teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus o abençoe. Tenham todos um feliz dia.